Olá, seja bem-vindo a mais um Skillcast. Eu sou Gilberto Bueno e hoje vamos falar de um tema tão importante quanto números e legislações: pessoas. E isso, então, a gente vai trazer um tema importante sobre um RH estratégico na construção de empresas mais saudáveis, produtivas, né, e sustentáveis. Além disso, vamos falar de liderança e cultura organizacional. E para isso eu estou trazendo aqui dois convidados que lidam com isso o dia a dia ali nas empresas, tá? Eu estou com a Iris Melo. A Iris, ela é supervisora de RH, bacharel em administração e pós-graduada em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Iris, bem-vinda ao Skillcast. Olá, Gilberto. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada aí de falar desse tema que eu tanto amo. Legal, obrigado. E também estou com o Érico Almeida. O Érico, ele é sócio-gerente em soluções de RH, bacharel em ciências da computação, pós-graduado em gestão de projetos e com especialização em processos em DP e RH. Érico, bem-vindo também ao Skillcast. Obrigado, Gilberto. É um prazer estar aqui com vocês, com pessoas de alto nível, para a gente compartilhar todos os conhecimentos da nossa vivência. Obrigado pelo Ótimo. convite. Bem, vamos começar a conversar sobre essa parte da liderança na prática, né? Além do cargo. Quando a gente fala aí de liderança, muita gente associa assim a cargo, hierarquia, mas assim, na prática, a liderança ela é muito mais uma forma como a gente acaba se comunicando, né, e relacionando aí com as outras pessoas. E aí, para isso, é interessante a gente sempre pensar, né? Como começar a entender, né? E aí, alguns pontos que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente enxergar essa liderança mais humana no dia a dia. E aí, eu vou já trazer uma pergunta aqui para vocês, né? Na experiência aqui de vocês, e aí a Iris acho que pode ajudar isso bastante sobre esse tema, tá? O que diferencia um líder que ele engaja as pessoas, né, e um gestor que só atua ali como forma operacional ali na empresa? Bom, Gilberto, o gestor, ele está focado muito nos prazos, nas entregas, nos Uhum. processos, né? Então, ele quer que o trabalho seja executado. Já o líder, ele está concentrado nas pessoas, então ele vai focar realmente na escuta, vai focar no desenvolvimento das pessoas, ele dá contexto sobre o que ele precisa, né? Eu acho que o principal, ele conecta as pessoas ao propósito da empresa. Então, de forma assim resumida, o gestor ele cobra entrega e o líder ele constrói a questão do engajamento. E aí é uma questão, talvez, a gente equilibrar os dois ali, né? Um líder, talvez ele precise meio que equilibrar os dois assuntos também, né? É. Isso eu acho que é importante. E que, como você vê aí a forma assim de como comunicar, ouvir e dar feedback, né? Isso influencia diretamente no clima da empresa? Com certeza, Gilberto. Sabe por quê? As pessoas, elas querem se sentir seguras, querem se sentir ouvidas, né, Hum. num ambiente, de segurança tanto física quanto psicológica. Então, isso está ligado diretamente ao clima organizacional. Então, quando isso não acontece, a gente tem, ruídos na comunicação, a gente tem pessoas inseguras, isso vai projetar para um trabalho que vai ser executado ali e, consequentemente, a gente vai ter pessoas desmotivadas. E eu tô falando disso mesmo em equipes que são tecnicamente boas, tá? Então, o clima organizacional, ele é algo vivo, né? Ele não pode ser um discurso, ele tem que ser uma conversa diária, ele tem que ser uma troca, né? Tem que ser uma vivência, porque é o ambiente. Afinal, a gente passa mais tempo no ambiente de trabalho, a maioria das vezes, né, do que Sim. na nossa própria casa. Então, o É. ambiente tem que se fazer Se favorável. você for ver em média ali, eu fico 8, 9 horas por dia dentro do ambiente de trabalho. Sim. Se eu contar ali o horário de dormir ali, eu realmente, né, passo mais tempo com essas pessoas ali, né, os colegas de trabalho, do que até mesmo família ou amigos, né? Então acho que isso Eu é um posso ponto só fazer um importante. complemento, ele Por se me Com favor. permite? certeza. Eu acho, tanto remetendo à pergunta anterior, né, o que que é um gestor e o que é um líder, e quando a gente fala de cultura, de feedback, nós temos que pensar o seguinte, né, um gestor, ele direciona, né, ele só está direcionando a atividade e ele evita fazer esse feedback, ter essa comunicação. E quando a pessoa é somente um gestor, então eu estou falando que tem pessoas inseguras, tem pessoas que precisam de uma autoavaliação, ou ela se avalia, ou ela precisa da avaliação do gestor. Se não tem isso, Uhum. né, então o gestor não está passando isso, ela não tem um motivo para se sentir engajada, ela não tem um motivo para estar no trabalho, porque ela não enxerga um futuro. Eu falo: "Pô,
o Érico é meu gestor, né, vou falar como gestor, e ele não me passa se eu estou fazendo um bom trabalho, se eu estou fazendo um trabalho ruim, se eu tenho que melhorar X, se eu tenho que melhorar Y. Então eu não vejo um crescimento dentro do meu mundo corporativo, da minha empresa, então eu não tenho por que estar aqui, Não vê né. valor no trabalho que é feito, né. Exato. Então nós precisamos, né, o líder, o gestor, ele tem que evoluir, né, ele tem que passar que ele tem que deixar de ser um gestor e passar a ser um líder. Pode ser difícil ele se comunicar, porque existe perfis e perfis, mas ele tem que aprender essa skill, né, ele tem que aprender a dar esse feedback, porque a pessoa se sente parte da empresa, ele se sente parte da cultura, ele entende que a empresa está enxergando ele. Se não tem isso, não tem, o motivo. E acho que aproveitando esse gancho, ô Érico, aproveitar e perguntar, que comportamentos, assim, a liderança, tá? Assim, mesmo no dia a dia ali, os comportamentos mais simples, você acha que eles vão impactar isso nesses processos e na cultura da empresa? E também depois eu estendo a pergunta para você também, qual é a coisa Eu para acho eles? que eu vou colocar meu ponto de vista. Uhum, Eu, Érico, como sócio, como gestor, né, que já como líder, que já passou por tudo isso. O uhum, mundo da liderança se eu tenho liderados, qual que é o meu papel? Primeiro papel é eu conseguir estar do lado do meu colaborador. Ele tem que sentir que eu, como líder, eu estou ali para apoiar ele, para direcionar ele, para mostrar que ele está num ambiente seguro, que ele pode conversar comigo, que ele pode tirar as dúvidas. Eu não estou exigindo que ele seja o conhecedor de tudo, mas, que ele tenha a liberdade de me perguntar. Isso é uma coisa que o colaborador tem que enxergar. O segundo, que eu acho extremamente importante, que a Iris colocou aqui, é o feedback. Que seja um feedback para o time. Então, o time, olha, nós estamos com situação Y, com situação Z, nós temos que fazer isso, 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 vocês estão indo bem, vocês estão indo no caminho errado, vamos mudar esse plano, vamos mudar essa estratégia. uhum. O one-on-one também, que é um feedback mais direcionado para o colaborador. Falar, olha, Gilberto, assim, ó, você está indo muito bem, mas tem essa situação aqui, essa escrita aqui, essa fala que está te trazendo para baixo, por exemplo. O cliente está se sentindo incomodado por um termo, pode ser, mas é importante a gente passar isso. Hum. É um dos outros detalhes que eu coloco que é de extrema importância para o líder. Prometi, eu tenho que cumprir. Porque, quando nós falamos, vou dar um exemplo, que acontece eu acho que em todo mundo corporativo. "Ó Iris, vou te capacitar para você ser a sócia gerente do grupo Skill. Não vou te dar um prazo, mas a gente vai trabalhar para isso, né. Então eu estou te prometendo que eu vou te trabalhar para ser uma futura gerente, uma sócia". Isso não acontece, acabou. A Iris enxergou que eu prometi, ela cumpriu com a parte dela, com o trabalho, com as entregas, mas quem prometeu não cumpriu. Então, isso daqui é uma coisa extremamente grave, né? Então, líder, se nós estamos prometendo, se nós estamos colocando que existirá um trabalho, nós temos que cumprir, né. E eu acho que o último detalhe que é extremamente importante Cereja do bolo. é o seguinte: a Iris cumpriu, o Gilberto cumpriu, num todo, falar, parabenizar, que seja uma promoção, que seja um reconhecimento, que seja uma fala de agradecimento e de colocar o nosso colaborador para cima num todo. E também no momento que você for dar um feedback negativo, que seja no one on one. Porque ninguém precisa saber o que você está conversando, o que você está pontuando de forma negativa para o colaborador, somente ele. Se ele quiser compartilhar com os amigos, com os colegas de trabalho, é dele. Só que nós, como líderes, nós temos que pensar sempre que o ambiente tem que ser seguro, que o colaborador ele não pode se sentir exposto, né? Então, se eu estou dando um feedback negativo, tem que ser somente para ele, porque eu não estou expondo a situação que ele está passando, né? Então, aí é a Sim. opção dele compartilhar com os amigos ou colegas dele. Mas a gente tem que sempre pensar. E quando é um item positivo, a gente colocar para todo mundo, que seja para o time, para a empresa, que ele foi promovido, que ele cumpriu a meta, que ele ganhou uma Pra promoção. celebrar isso mesmo, Nós né. temos que celebrar, porque isso engrandece o colaborador e ele se sente bem, ele vê que ele está sendo
Reconhecido. reconhecido por todos. Sim, E É. quando é uma coisa negativa, é somente ele e o líder dele. Então isso é de extrema importância. Para mim, são detalhes de extrema importância que a gente tem que tratar com os nossos liderados. sim, Eu queria até complementar que é aquela frase, né? Elogie em público e chame atenção no particular. Eu particular. acho que é o que mais define esse último tópico que o Érico falou, mas eu queria complementar com um último ponto que eu acredito que é essencial para o líder. Nós, como líderes, temos que desenvolver pessoas melhores que nós. Né? Então, a gente tem que acreditar no potencial do profissional e fazer com que ele brilhe muito mais que a gente. E aí eu acho que isso faz com que o nosso trabalho esteja sendo feito, sabe? Sim, É gratificante quando você vê a pessoa sendo reconhecida, assim como o Érico falou, né? Ela se destacando, ela motivada, e tudo isso gera pertencimento. Então, é uma fórmula simples. Fazendo tudo isso, o profissional vai estar motivado, vai ter boas entregas e vai estar ali realmente entregando no seu nível máximo de excelência. sim. E eu, particularmente, eu sou muito fã do one-on-one, né? É uma prática que eu acho que ajuda muito a você direcionar o profissional, aquilo que ele está fazendo certo, para ele entender que ele está fazendo certo, porque às vezes ele pode não ter esse conhecimento. E aquilo que ele não está fazendo tão corretamente, que ele precisa ali de um ajuste, né, para que ele tenha esse feedback e não simplesmente ele acaba sabendo essa informação tarde demais, né? Aí é um pouco, né, enfim. Mas então, essa prática do one-on-one eu acho incrível, particularmente das que vocês comentaram. E tem um ponto que aí é uma coisa Gilberto falando, né? Tem uma frase do Chacrinha que eu levo isso muito para mim, né? Quem se comunica não se trumbica. E é muito isso, porque acho que a parte é o que? É a comunicação que é a chave, né? E até falando um pouco disso, eu também questiono para vocês, assim, as pessoas, se vocês forem ver, ali elas são o centro das decisões, né? Eu até costumo comentar também que, assim, vamos pensar numa fábrica, né? Uma fábrica com os seus robôs ali, ela tem as suas engrenagens para poder rodar e funcionar. Essas engrenagens são as pessoas, né? Isso de longe. Por quê? Sem as pessoas, a gente não tem todo o processo acontecendo, né? E isso, assim, como é que ele se reflete no resultado do negócio, Érico? Uma boa pergunta, Edberto. Eu sempre vou pensar o seguinte, eu como líder, quem está na linha de frente? Né? Quem é que está lidando diretamente com o cliente? Quem está lidando diretamente com o problema? Quem está lidando diretamente com a ação? É o colaborador. O líder, ele vai estar em conjunto, mas ele vai estar uma linha atrás, Uhum. né? Então, o colaborador, ele tem uma visão de um todo, ele tem a dor do cliente, ele sabe o problema que está acontecendo. Então, quando eu tenho uma tomada de decisão em conjunto, eu escuto o que o meu colaborador está me passando. Olha, o Gilberto me passou que ele está com problema na pagadoria, né? Então, ele está com essa situação, XYZ. Qual que seria a melhor forma de nós ajudarmos o Gilberto? Então, ele me traz o problema e nós podemos questionar, Gilberto, qual que seria a melhor opção? Você que está ali com o dia a dia. Olha, Érico, eu te indicaria ou indicaria o nosso cliente a fazer uma validação do cálculo. Um exemplo. Eu falei: Uhum. "Legal. Tá, qual cálculo? Ah, do salário. Então, beleza, vamos indicar ele fazer esse processo de validação. Eu te indico acompanhar o cliente, porque o cliente vai se sentir acolhido, ele já tem a solução, porque ele já trouxe isso para o líder deu um direcionamento para ele de como solucionar, e houve uma tomada de decisão em conjunto. Então, se é uma decisão em conjunto, eu estou dando a liberdade de fala, de ele me trazer esse problema, de ele trazer a solução, e que eu como líder fiz? Escutei o problema do cliente final, eu questionei para ele qual que seria a tomada de decisão dele, aceitei e direcionei. Então, você vê que ele me trouxe o problema, ele me trouxe a solução, e o único papel que eu tive como líder foi falar, vai, entendeu? Direcionar, Eu né? direcionei e eu aprovei o que ele me falou. E é isso que o colaborador, né, que é a pessoa que te ajuda a tomar a decisão,
Precisa, ele precisa saber que ele pode te trazer o problema, que ele vai, geralmente ele já te traz a Uhum. solução, só que ele só precisa saber se é É a aprovado melhor ou ali, não. mas é a solução Exato, mais correta a se exato, fazer, né. exato. Então, por que nós colocamos que é de extrema importância o líder ouvir? Porque a pessoa traz o problema, ela traz a solução e você somente, acolheu, né, você acolheu e direcionou. Então é muito importante a gente pensar nisso e que se o nosso colaborador ele é apoio, né, então ele traz toda essa parte de decisão, nós podemos pensar que isso só vai trazer, né, reconhecimento do cliente, então segurança, Sim. porque eu falo, eu, Érico, do Grupo Skill, eu falo que nosso diferencial é acolhimento, é atendimento, que seja a palavra atendimento ou acolhimento. O cliente se sente seguro e o cliente se sente satisfeito em saber que ele vai ser atendido, que a pessoa entendeu o problema dele, né, aquela pessoa atendeu, né, o problema dele, levou para dentro, trouxe a solução, acompanhou e resolveu. E toda a nossa parte de reconhecimento, né, do colaborador, dos clientes, da empresa, é por quê? Porque nós somos acolhedores. Hum, Então, esse é o hum. papel de um líder e isso é a importância de a gente ter uma tomada de decisão em conjunto. É, você me fez eu lembrar de um detalhe, nisso que você me falou agora. Tem uma frase que eu também uso eu vou fazer, assim, às vezes, uma apresentação comercial e eu já tive ali contatos no passado, por exemplo, por exemplo, numa implantação, alguma coisa, e eu acabo usando assim: "Ah, quando eu era cliente, quando eu estava no papel de vocês", para trazer essa proximidade, Uhum. né. Aí até, assim, para colocar para o cliente que, assim, eu estou entendendo a sua dor. Eu entendo a Uhum. sua dor e aqui o meu objetivo é trazer a solução para você, né. Então acho que a sua fala me lembrou muito disso. Tem um amigo meu específico que quando eu falo isso ele revira os olhos, mas tudo bem, né. Aham. Bem, eu vou aproveitar em que a gente estava falando sobre cultura organizacional, que é o que a empresa vive, né, e não o que ela simplesmente escreve no LinkedIn ou no seu site, né. A cultura forte, ela acaba reduzindo o turnover, ela aumenta o engajamento, né, e ela melhora os resultados por si só, né. Outro ponto é que ela sempre aparece junto ali com a liderança e a cultura organizacional. Só que, assim, muitas empresas falam sobre cultura, mas poucas seguem de fato aquilo que elas, né, fazem ali no dia a dia. E isso é um tema bem delicado, né, se você for ver. E aí eu queria entender, Iris, como é que você define ali a cultura organizacional de uma empresa ali, mais assim, de forma simples? Olha, Gilberto, de forma bem prática, assim, a cultura é um conjunto do agir, né, do pensar, do interagir com as Uhum. pessoas. É bem isso que você falou. Não é o que está escrito em uma parede ou em um manual, né? Então todo mundo acha, ah, eu tenho aqui a cultura porque eu tenho um Tá lá no documento. LinkedIn lá Não. falando: "Ah, eu sou Ou tá isso". na capa. Não, não. É como que as pessoas interagem dentro da empresa, Uhum. né? Então, como que é o dia a dia dela, como é a vivência, por quê? Cultura é viva, Sim. né? Então, eu não vou agir da mesma forma sempre. Eu vou mudar, as coisas vão acontecer, eu vou evoluir como empresa. E quando eu falo empresa, são as pessoas que estão ali, né? Então, não é um discurso, tá? Não é um discurso, não é um documento, é um conjunto de fatores, né? Seja nesses 3 iniciais que eu falei aí. Legal. E aí, eu também pergunto sobre esse tema, assim, por que que a cultura ela não nasce ali nas apresentações institucionais, assim, mas ela vai acabar se manifestando no dia a dia da equipe? Eu posso Pode, por responder? favor, Então, Érico. primeiro, eu acho que é bom a gente se perguntar como nasce uma cultura. Eu Uhum, acho que a Iris colocou ali muito bem que a cultura nasce de ações. Então, falando de uma cultura de um país, né, nós estamos falando de um lugar enorme, mas que aquele país ele vai ter uma cultura que seja de massas, ou de respeito, ou de limpeza, ou a cultura de uma empresa é a mesma coisa. Eu posso colocar palavras bonitas na parede, como a Iris colocou, que aqui é uma empresa de respeito, que aqui é uma empresa que segue as regras, que aqui nós entregamos resultados. Isso não molda uma cultura. O que molda uma cultura
é a vivência. Então, Uhum. se eu enxergo, vou falar como um gestor, né, a Iris, a minha liderada, eu sou o gestor. E eu tenho eu crio uma cultura de respeito, uma cultura, de igualdade, uma cultura de liberdade de expressão, de uma cultura onde a pessoa pode e deve chamar o seu líder para conversar, porque, assim, a gente tem que colocar aqui, não é somente o líder que deve chamar para conversar, mas que ele pode chamar o líder. Então ele tem essa liberdade. Então, é assim que a gente molda uma cultura dentro da empresa. Não é só com uma apresentação, falando: "Olha, essas são as regras da empresa, nós devemos seguir assim". Não, você pode ver que eu vou dar um exemplo, uma startup, ela traz tudo assim: você é livre, você pode trazer vir com a É, sua bermuda", mas a cobrança é gigantesca sim. de um nível que Tomar cerveja no meio do exato, expediente, tem exato, essas culturas em exato. startup, né. Só que dentro disso está alguma coisa por trás, né, então uma cobrança gigantesca. Só que, quando a gente fala de empresa, ela pode sim ser uma empresa, que vem de uma família, que ela tem uma cultura mais reservada, mas dentro ali do seu ambiente de trabalho, a pessoa tem que se sentir acolhida, ela tem que se sentir livre, ela tem que entender que todos vivem a mesma cultura, que todos têm a mesma liberdade, que todos podem e devem conversar com seus líderes, que eles, sim, nós temos um trabalho a cumprir, nós temos um dever a ser cumprido no nosso dia a dia, para a gente ter um resultado para a empresa, porque uma empresa, ela está ali para gerar resultados. Sim. Mas que dentro desse nosso mundo de trabalho, né, das nossas diversas atividades, existem coisas que facilitam, né, que trazem benefícios para o colaborador e que também trazem suas regras. Então, é assim que a gente molda uma cultura, trabalhando e demonstrando essas atividades, essas ações no seu dia a dia. Sim. E tem um tema ainda sobre isso que eu acho que é muito importante e relevante, né, sobre esse assunto, né, que é a diversidade, como que ela pode contribuir isso na cultura, né, mais efetiva ali da empresa, porque a gente vê essa parte de diversidade hoje, é um ponto não só de grande importância, mas estratégico, né, para a gente entender e ter melhores resultados também, eu entendo isso. Posso responder Por também? favor. Ah, Eu quero tomar, a palavra inteira, mas beleza. Érico, eu acredito que quando nós temos uma empresa homogênea, onde todo mundo pensa igual, não tem evolução. Eu vejo que não tem crescimento. Não tem, porque, você já pensou se todo mundo concordasse com tudo? Se todo mundo pensasse igual, a gente não teria uma lâmpada, Sim. a gente não teria Todo o inovação. processo de É, inovação, de criação eu acho que ali. nós temos que pensar assim, eu vou dar isso para empresas, né, que pensam: "Olha, na minha empresa nós só contratamos funcionários com formação de faculdade de alto nível". Meu, desculpa, a pessoa pode ter uma graduação de alto nível, mas ela não tem uma vivência, de mercado ou de vida que tragam experiências para eu evoluir minha empresa. Então, assim, olhando um todo, eu acho que nós temos que sim, ter pessoas diferentes, nós temos que ter pessoas com idades diferentes, nós temos que ter pessoas, que vivenciam e vivenciaram coisas diferentes, porque daí surge o estalo. Pô, o Érico veio e me falou da questão da pagadoria. A Iris é do RH. Falou: "Érico, e se a gente fizer isso, isso e isso?". Show! E surgiu uma ideia. Então eu tenho um outro colaborador que ele trabalha ali e ele sempre trabalhou com ONGs, um exemplo simples, e ele enxerga que existe uma necessidade de um produto com foco, em mulheres. Pô, ele trouxe uma ideia que pode virar um serviço, que pode virar um app, pode isso dali são ideias inovadoras. Então quando eu tenho uma miscigenação de que seja raça, idade, Uhum. sexo, a gente tem um ambiente de conversa, nós temos um ambiente de ideias diferentes, um ambiente que no momento dessas divergências de ideia pode surgir uma ideia inovadora. Sim. Então, eu sempre vou colocar que a gente tem que ter um pouquinho de tudo.
e a gente tem que respeitar um pouquinho de tudo, da ideia de todos, absorver essa ideia de todos, né? Raciocinar sobre, né, aquilo, não simplesmente só colocar que a sua ideia é a correta, mas escutar, compreender e ali a gente entrar numa discussão saudável. Isso daqui gera inovação. Então, eu acho que é uma das principais coisas que eu coloco, que nós não podemos ser uma empresa homogênea. Nós temos que ter uma empresa ou trabalhar com pessoas de diferentes culturas, diferentes pensamentos para a gente conseguir evoluir, E eu né? ainda complemento, Érico, porque assim, a diversidade é tudo isso que o Érico falou, mas ainda reforço que não é um documento, gente. Uhum. Então, muitas empresas também, né, é a intenção, né? Tenho a intenção de ter a diversidade. Quando você vai realmente entrar na empresa, não tem nada disso. São várias Íris, vários Éricos e tudo mais, Tudo, você e olha, não ainda vê nada coloca essa questão da diferente. inovação, então isso não acontece. Então, a gente realmente tem que praticar. Primeiro a gente pratica, então coloca a intenção na prática, e aí depois a gente vai documentar isso, ou em conjunto, né, na verdade. Você vai colocando a diversidade em conjunto com um documento, com alguma coisa que você possa registrar, mas realmente ela tem que acontecer. Então, desde lá da ponta, que é o quê? A contratação, Hum, né? Então, para que Tá? tudo isso aconteça aqui que o Érico está falando, a gente tem que abrir esse leque no momento da contratação. Então, sim. quais filtros que eu vou fazer para contratar? Precisa existir filtros? Então, por exemplo, essa questão da escolaridade que o Érico colocou. É preciso a gente realmente focar em pessoas que tenham a graduação em instituições de ensino mais elevados? Não, eu acho que as pessoas elas têm a oportunidade de entrar no ambiente de graduação e vão aprender da mesma forma. Hum, Como elas vão absorver, aí é diferente, né? sim. Isso que vai contribuir para esse ambiente diverso. Então, eu complemento com esse ponto aí. E aí que está o papel do líder, né? É, Aí está o papel do líder. Nós termos uma equipe mista é. e a gente consiga escutar essa equipe mista com as diferentes ideias e a gente formar uma. E aí a gente Sim. fala em trabalho em equipe. É, Pura, né? tanto que eu vejo até, por exemplo, nessa parte educacional, você tem ali diversos locais e você tem vivências diferentes. E às vezes essas vivências não são somente no mundo acadêmico que isso vai te trazer alguma visão diferente. Isso pode ser uma vivência pessoal, pode ser uma vivência que você teve numa experiência passada, né, numa empresa, e tudo isso vai agregar para aquele montezinho que é a pessoa, né, que é o funcionário que está sendo contratado, que vai entrar e agregar ao time, e acho que vai trazer muito dessa visão. Eu entendo muito isso porque, às vezes, assim, eu posso ter uma ideia incrível, maravilhosa, mas eu não estou enxergando, às vezes, um detalhe que o outro colaborador que teve uma vivência diferente pode falar assim: ó, se você fizer isso, a gente pode ter problema em um detalhe ou um outro, e isso evita até problemas, né? Exatamente. Então, fora também uma questão que eu não vou nem entrar nos méritos, não vou nem entrar em pauta disso, tá? Sobre gerações, né? Que nós temos todo aí um leque de gerações, agora vindo geração Z, forte no mercado de trabalho, que isso tem um impacto diretamente, por exemplo, com quem trabalha, por exemplo, geração Y ou geração X, que tem uma outra visão, né? É. Enfim, então tudo isso acho que impacta muito. Mas aí, dentro desse ponto do que a gente conversou, acho que aí tem que é uma cereja do bolo, vamos colocar isso, porque tudo isso acho que vai afetar auxilia para a gente ver enfim, né? É uma certificação. O que que é isso? Eu ia falar sobre a parte do GPTW, né? Porque o GPTW ele tem tudo a ver ali com o papel do RH estratégico, né? E assim, não é só uma busca do selo em si, né? E sim da gente construir todo esse ambiente genuinamente saudável e acaba envolvendo tudo que a gente conversou, né? E assim, a gente viu nos últimos anos uma busca muito grande de várias empresas indo atrás do selo GPTW. A gente só vê lá, assim, né? Empresa conseguiu GPTW, lá, lá, lá. Só que, ótimo, conseguiram o GPTW, mas assim, existe uma diferença grande em eu buscar o selo, né? E realmente construir um ambiente genuinamente, assim, bom para eu trabalhar, né? E aí
tem alguns detalhes sobre essa parte do GPTW, né? Primeiro, assim, por que que eu vou buscar o selo, assim, sem mudar práticas internas? Isso pode ser um erro fatal ali para a empresa. Com certeza, porque assim, que acontece? A GPTW, ela não certifica, intenção. Uhum. Ela vai certificar cultura, vai certificar clima e tudo mais. Então, a empresa, igual você falou, muitas empresas são certificadas. Então, é o primeiro ano, vou lá, vou aplicar, né, a pesquisa, vou atingir a média ali para ser certificado, só que a empresa acaba perdendo a credibilidade internamente, Uhum. porque não é uma cultura, não é uma vivência, Se isso não né? acontece dentro da empresa, o colaborador vai falar assim: "Conseguiu o GPTW ali, ótimo, e como se isso não acontece realmente aqui, né?" O próprio colaborador vai questionar, né. Exatamente, é o que a gente estava falando. O colaborador, ele tá ali na linha de frente, ele realmente entende o ambiente. Na verdade, é ele que disse se o ambiente é legal para se trabalhar. Então, se a empresa é uma excelente para se trabalhar, por que só uma vez? Né? Uhum. Muitas empresas acabam perdendo os selos nos anos seguintes, porque isso não se sustenta. Cultura, ela desde quando a empresa ela inicia, né, assim por diante. Então, se você faz só naquele ano, ou, por exemplo, iniciei a empresa, fiquei 4 anos, agora entendi que preciso de um selo GPTW para estar mais à frente do mercado, ou concorrendo com o Tirar um mercado. diferencial. Exatamente, pode fazer. Mas não é que seja talvez um erro, mas vai ser algo que não vai ser tão assertivo, não vai ser genuíno, não vai ser fiel realmente à vivência do colaborador. Então, a GPTW, ela não certifica discurso, ela não certifica intenção, ela certifica a experiência real do colaborador. Eu acho que isso que é o mais importante das empresas prestar atenção. Minha cultura está adequada? Estou Uhum. preparado? Então, eu quero manter isso? Então, vou adequar minha cultura e aí sim, vou adequar minha equipe, vou preparar minha equipe para esse momento, né? Uhum. E aí sim eu faço a aplicação do questionário e tenho a certificação realmente genuína de como uma empresa está. Legal. E aí eu vou puxar um ponto sobre isso que você falou, que eu acho importante, que a empresa ela tira, mas ela não consegue manter, né. E aí eu vou puxar um ponto específico, que o Grupo Skill, né, conseguiu, pelo quarto ano consecutivo, o selo da GPTW. E isso eu acho que é um mérito muito grande, muito bom, né, assim, 4 anos consecutivos, conseguiu manter, e acho que além de manter, né, a cultura, né, e não só a questão do selo, mas assim, manter essa cultura, manter essas melhorias, tudo, conseguiu, acho que, evoluir nesse processo da GPTW, porque existe ranking, existe toda a questão lá, e conseguir evoluir nisso, acho que é muito incrível dentro dessa parte do selo da GPTW, né. Você vê, que você quando você evolui, você está colocando isso em números para você mensurar, mas isso, o fato de você conseguir manter e ir crescendo, né, você vê ali que realmente está sendo efetivado. Eu queria se você tiver algum ponto para comentar sobre esse detalhe, É Iris. muito gratificante, né, nesses 4 Uhum. anos aí a gente conseguir sustentar esse selo, mas é realmente manter um legado. Então é algo que já foi construído e nós como, time de gestão e gente, temos, o cuidado em manter isso vivo nos nossos colaboradores, a nossa essência. E além disso, né, então além desses 4 selos, no ano de 2025 a gente conseguiu entrar, né, pra 140 melhores empresas para se trabalhar de tecnologia, então entramos para o ranking. E Uhum. isso é graças ao nosso time. Então, é um conjunto de colaboração, de práticas, né? De intenção e de práticas. Efetivas, né. Exatamente, efetivas. E assim, olhar também para o que a gente está errando, porque o GPTW ele dá esse resultado para a gente, né? Então, o que que a gente pode melhorar? Então, não é o que você fez de errado, mas assim, ó, pontos de melhoria. Ah, Você isso é tá legal. ok, mas pontos que eu posso melhorar. E é ali que você tem que realmente, como time de gestão e gente, se você quer construir essa evolução, poxa, o meu time está falando que eu posso melhorar nesses aspectos, o que que eu vou fazer, né?
Que aí entra a escuta que o Érico comentou. O que que eu vou fazer para evoluir como empresa, né? Como que eu vou ouvir o meu time? Então, acho que isso é que é o mais importante de ter, de manter essa certificação, é realmente escutar o que o meu profissional está É, acho falando. que ouvir o time, acho que ajuda, justamente para você interpretar os dados que você vai receber, Com certeza. né. Eu gostaria de colocar, houve até uma trend há um tempo atrás que é: primeiro você começa, depois você melhora. Eu acho que a Skill seguiu muito bem essa trend, porque Sim. nós começamos, melhoramos, alcançamos ali esse nível, né, de escala onde nós estamos hoje nessa posição de 2025. E o foco, acho que do Grupo Skill é continuar melhorando, né? E como que a gente melhora? Não só, como a Inês colocou, eles trazem os pontos, mas é tudo por trás, né? Então, nós temos trabalhos que o RH faz de capacitação de gestor, para um líder, né? Para o Uhum. gestor se tornar Sim, o líder capacitar o seu time, né? O time é capacitado ali constantemente, tanto pelo RH quanto pela sua equipe, pelo seu líder em um todo. Então, isso faz com que a empresa mantenha o selo, que ela evolua no selo e a gente consiga cada vez mais subir nesse ranking, né? E manter nossos colaboradores e trazer novos colaboradores que enxergam isso, que eles tenham a vontade de trabalhar no Group Skill, porque nós somos uma das melhores empresas para se trabalhar. Então, eu sim. acho que isso é muito importante para todos. E eu ainda complemento, Érico, porque assim, eu vejo, né, o selo, né, a certificação e estar entre as 70, né, as 140 na posição 79 das melhores para se trabalhar, como uma consequência. Uhum. Né? A gente não pode ir atrás do selo, que é o que a gente está falando, atrás só do selo. Eu acho que é uma consequência de tudo que a gente vem construindo, sabe? Então, a gente não pode ser vaidoso de, olha, tem o selo. Não, acho que a gente tem que manter os pés no chão como RH, como empresa, e isso vai ser uma consequência. Então, é literalmente uma conquista, sabe? Poxa, tudo que eu estou fazendo, tudo que a gente está proporcionando para os nossos colaboradores, e quando eu falo tudo, não é de RH, é de empresa, né? Então, é um conjunto. A certificação não é só para o RH, é a empresa como um todo que está falando ali que aquele ambiente é ok, que as pessoas estão felizes, que elas se sentem seguras psicologicamente. Então, ali é uma conquista que a galera está falando: olha, continua assim, que a gente está gostando, que a gente gosta de trabalhar aqui, que eu me sinto pertencente, sabe? Então, eu vejo essa certificação dessa forma. Legal. E acho que ainda um pouco dentro desse tema da GPTW, eu acho que e o papel, acho que muito importante, né, do time de recursos humanos, gestão em gente, enfim, tem uma diferença ali entre RH operacional e o RH estratégico. Eu queria que você me explicasse um pouco disso, Iris. Bom, o RH operacional, ele foca em executar, né? Tá. Então, ele vai entregar folha de pagamentos, recrutamento e seleção, Uhum. benefícios, ele vai fazer com que as coisas aconteçam, tá? Que a Ali o dia a empresa dia ali ande. da empresa. Isso. Então, assim, não tem nada de mais além do que Uhum. precisa ser feito para que a empresa funcione. Já o RH estratégico, o que que ele vai fazer? Aquilo que você falou, pegar os dados, processos para tomar decisões, para desenvolver pessoas, né, Uhum. para fazer a empresa evoluir. Então, o RH é operacional, ele foca realmente para manter a empresa em pé. Já o RH estratégico, ele contribui para a empresa evoluir para o futuro, sabe. Então eu acho que essa é a maior diferença, não que não vá acontecer recrutamento e Uhum. tudo mais, mas Sim. isso já é o básico É do o que é é o a dia a dia operação. ali do Isso. do time, né. Exatamente, mas se a empresa quer evoluir, quer pensar em inovação, quer focar em gente, né, para que o negócio aconteça, gente. Quando a gente está falando de pessoas, a gente também está falando de negócio, né. Então, é uma consequência de tanto da operação e quando você usa, né, os seus recursos para que a operação ainda seja melhor. Tá. E aí eu vou até pedir uma dica ali para você, tá? Isso para os nossos ouvintes. Tá. Porque assim, qual que é uma diferença ali, para a experiência do colaborador, para que ele seja melhor ali na organização, para que isso auxilie ali para o GPTW ali? Olha, é um conjunto. Então, é o executivo principal colocando as pessoas no centro, Uhum. né? É a liderança realmente engajada em fazer as coisas acontecerem, entender a estratégia e conseguir descer isso para a equipe. Mas eu acho que assim, e tudo isso que a gente falou, tá? Então, vocês pegam tudo isso que a gente falou e faz um bolinho aí, mas
Um diferencial de tudo isso, né, então, além de tudo isso que é extremamente importante, então não descartando, eu acho que é muito importante, mas é a gente ter bons benefícios, e aí o que a gente chama aqui no grupo skill privilégios, né. Então, eu vou atender o que a legislação está pedindo, né, as Sim, convenção e tudo mais, então eu sou uma empresa que atende, mas o que o meu público está pedindo? Então eu vou entender o perfil da minha equipe, eu vou entender os meus colaboradores e vou realmente dar aquilo que eles estão pedindo. Porque hoje, quando o profissional ele entra numa empresa, engana-se a empresa achar que só ela está avaliando o profissional, tá? Então, muito pelo contrário, é uma via de mão dupla. Então, o profissional está avaliando se aquele ambiente tem um bom clima, se existe cultura, se a liderança é presente, se tem estratégia, se tem meta e se tem bons benefícios. sim, Então, ali ele vai avaliar se realmente está de acordo com o que ele está esperando de um crescimento ali na carreira dele. Então, quando a empresa tem todo esse combo, mas olhar para o seu público de forma individual, o que que meu público está falando, deixa eu medir se o que eu estou ofertando está ok, né, e o que eu posso trazer de diferente para manter, né, fazer a retenção dos nossos talentos, eu acho que isso traz um diferencial, muito grande para a GPTW, porque é a vivência, a experiência, então como que, o colaborador se sente pertencente na empresa. entendi. E essa parte, assim, de benefícios eu vejo que, e privilégios, eu vejo que realmente é um ponto focal ali para o colaborador, porque muitas vezes isso acaba auxiliando para ele no dia a dia ali, até assim, da vida pessoal dele, para que ele fique mais acalentado, para que ele fique mais tranquilo. Por quê? Ah, porque ele vai ter aqueles benefícios X, Y e Z, sim. Só que esses benefícios eles vão ajudar isso para o dia a dia dele fora a empresa, né? Para que ele tenha ali uma estrutura e ele se sinta mais sabe, apoiado ali pela empresa. Então, eu vejo que isso acaba realmente impactando muito. A gente vê ali as estatísticas de. Ou, por exemplo, em processo de recrutamento, às vezes o colaborador, uma pessoa que está se candidatando a uma vaga, escolhe a empresa A ou a empresa B. Ele vai acabar vendo o quê? Benefício. Né? Essa empresa é o benefício X, essa outra aqui é 3x, né? Enfim, né? Isso acaba afetando Exato, um muito diferencial. diferencial, né, nessa parte. Só que aí, até aproveitando, falar um pouco sobre essa parte de benefícios, e isso acaba envolvendo muito também, acho que a parte de tecnologia, né? Por que que eu estou colocando esse ponto? Porque existe uma questão aí de como eu vou gerir essas questões ali dos benefícios, né? E a parte de tecnologia, isso vai acabar me auxiliando, né? Então, assim, as ferramentas em si, né, dos benefícios, elas, assim, não criam sozinhas, né? Mas elas acabam viabilizando, assim, algumas boas práticas, né? E, assim, para que isso, eu acho que tudo funcione, liderança, cultura, clima, estratégia, acho que a gente precisa, assim, né, organizar os dados dos processos bem definidos. E acho que aí entra o papel aí da tecnologia como uma aliada. Hoje, eu sei que existe a plataforma ali de benefícios que nem a Mimo, né? E que ela acaba ajudando a RH para trazer esses benefícios, né? E acabar ajudando, engajando as pessoas, né? E assim, sem perder o foco ali que é do colaborador, da pessoa em si. E então, entendendo um pouco desse tema e trazendo até mesmo o exemplo que a gente falou da Mimo, como é que essas plataformas aí de tecnologia, Mimo, ou softwares de RH, enfim, né, elas vão ajudar o time de gestão de gente, o time de RH, a sustentar essa cultura aí da liderança? Olha, a primeira coisa que eu queria comentar, que a Iris trouxe ali dos privilégios, dos benefícios que as empresas devem ir ao além da convenção, que a gente tem que pensar que fornecer o benefício é um investimento, sim, existe um custo para a empresa, mas existe uma redução também. Sim, Vamos pensar no momento que o colaborador está satisfeito com a empresa, que ele avalia que ele se sente pertencente ali, que a empresa fornece coisas para ele se sentir seguro. Eu estou falando que eu estou reduzindo um custo de treinamentos, né, então houve uma rescisão, tive um custo de rescisão. Houve um custo de treinar um colaborador novo. novo. Houve um custo de eu parar um líder para ele treinar. Então, eu estou trocando um custo de rescisão, de uma perda de um colaborador, de um turnover, para que o meu colaborador se sinta,
pertencente, que ele se sinta valorizado dentro daquela empresa. Então a gente Uhum, começa ali, né? A gente tem que pensar que existe um custo, mas é um custo positivo. Quando a gente fala de ferramentas, existe sim um custo de investimento nelas, mas o que que ela vai me ajudar? Então, por exemplo, se eu estou falando de toda uma parte de treinamento, se eu estou falando de toda uma parte de controle, se eu estou falando de uma parte de tomada de decisão, eu não tenho como deixar isso jogado, né? Eu tenho que ter como enxergar o que está acontecendo, que seja na parte de treinamentos. Então, eu tenho que garantir que 100% do meu time é capacitado, que seja nas normas da empresa, que seja dentro das rotinas, que seja dentro das tarefas. Então, uma plataforma me ajuda a isso, né? Então, uhum, isso aqui eu estou falando de cultura organizacional, perdão. uhum. Então, ali, olhando a parte de organização. Então, eu tenho que ter tudo muito bem mapeado para que eu tenha um processo saudável, que o meu colaborador consiga se desenvolver, que o meu líder consiga enxergar os resultados que aquela pessoa, que aquele colaborador está executando, né? E com isso, a minha gestão, né, a coordenação, diretoria, a presidência, consiga tomar decisões. Então, Uhum. a gente começa por aqui. Ferramentas estratégicas. Só que nós também temos que pensar em soluções, né, então de que seja benefícios ou privilégios, que me ajude a adequar, que seja uma NR1, que seja uma parte psicológica, que seja, uma questão que eu não consigo ter, por exemplo, uma psicóloga interna. Vamos falar o exemplo da Uhum. Mimo. A Mimo, Sim. do Grupo Skill, é uma plataforma de saúde e bem-estar, né, com foco em atendimentos onde o colaborador vai conseguir falar, por exemplo, com uma psicóloga, quando ele precisar, Entendi. né, ou ele sente na necessidade de falar com uma nutricionista, ele vai ter acesso a essa nutricionista. Então, assim, não é uma plataforma operacional, mas é uma plataforma que oferece todo um acompanhamento, né, do colaborador para que ele se sinta acolhido, que ele se sinta na liberdade de falar com quem ele precisa, que seja um médico, uma psicóloga, uma nutricionista, um mentor fit, porque ele tem foco lá Uhum. em ficar musculoso, por exemplo, Sim. né? Então, nós temos que pensar em plataformas, em sistema de uma forma geral. Para a parte de gestão estratégica, outros para que o colaborador tenha uma parte de saúde e bem-estar dentro da empresa, ou que facilite a vivência dele fora da empresa, né? Então, que ele se sinta seguro e conseguir, vamos se alimentar, por exemplo, ou que ele consiga fornecer um plano de saúde para o filho dele, para a mulher dele, Sim. porque isso é muito importante. Isso se a gente olha estudos do mercado, que nem você citou, colaboradores preferem ganhar um pouco menos, aceitar um cargo que paga um pouco Pra contribuir menos, muito. só que tenha mais benefícios, Sim. principalmente que a empresa foque esses benefícios também para os familiares deles, porque isso é importante. Exato, porque não adianta, por exemplo, aí eu vou pegar um caso, vamos supor, de convênio, né. Não adianta eu ter convênio, né, e a minha esposa ou meu filho não tem, né. Exato. Então, as dificuldades vão ser as mesmas, né. E assim, acho que dentro dessas das plataformas eu vejo alguns pontos, assim, que acabam ajudando, acho que usando a Mimo como exemplo, como, por exemplo, farmácias, esses pontos, porque, enfim, né, a Muito gente tem caro, é muito muito medicamento caro. muito É, caro, né, e tudo que ali a gente conseguir ali, né, um ponto ali de desconto, aproveita, acho que acaba ajudando bastante, né. exato. Mas assim, de que forma que você vê que isso fortalece, assim, as decisões ali relacionadas às pessoas? Decisões, quando você pergunta decisões entre diretoria e colaborador ou colaborador e empresa? Porque nós temos que pensar o seguinte: Hum, quando a gente fala em uma questão estratégica, os sistemas te ajudam a tomar decisões, sim, né? Então ele vai ter ali, eu tenho uma questão, vamos falar de quadro pessoal? Pode ser, eu acho que é a parte de recrutamento e sim. seleção muito legal de te falar. Porque se eu tenho um líder que mapeou todas as atividades, né, eu tenho X clientes, né, esses clientes eu tenho X colaboradores atendendo e a minha demanda está extremamente alta, né, então seja porque veio novos clientes, surgiu um monte de novos clientes e meu time está reduzido. Essa ferramenta vai te mostrar isso, né, ela vai te apoiar a demonstrar isso e ele vai gerar um alerta. Olha, RH, eu preciso de um quadro maior. Uhum, Então, falando de ferramentas estratégicas, elas vão me apoiar nisso. entendi. Agora, falando de
benefícios, falando de privilégios, o que que esses benefícios trazem para a empresa? Primeiro, o que nós colocamos, a gente vai ter uma redução de custo, que seja rescisório, que seja questão de saúde, Hum, porque vamos falar em empresas que têm coparticipação. E essa empresa tem um plano de saúde com a participação e ela resolve adquirir a Mimo. Hoje, falando de gerações, tá? Eu vou falar de novas gerações. Quem quer sair de casa? Ninguém. não. Exatamente. Eles Não. preferem fazer online. Eles preferem ir para casa e fazer a consulta de casa do que ir até o hospital e fazer lá. Então, se nós conseguimos enxergar essa possibilidade no mercado, essa necessidade do mercado, a Mimo seria uma plataforma que conseguiria te ajudar a isso. Então, eu usei a minha plataforma Mimo, né, que é um valor extremamente baixo. O colaborador fez uma consulta lá, e não optou pelo plano. Então, ele não tem um custo, desconto a mais da folha dele, Sim. não existe um custo de repasse para a empresa, e todo esse custo eu consegui colocar aqui dentro de uma plataforma que vai Com me custo custar reduzido. extremamente, vai custar tipo um quinto do que me custaria um repasse de plano de saúde. Então a gente tem que pensar que existem soluções estratégicas para decisões operacionais e direcionar sua empresa. Existem decisões com foco no colaborador, que é estratégico também, mas que mantém o meu colaborador feliz dentro da empresa, Exatamente. que ele se enxerga valorizado dentro da empresa. Então, essas soluções, né, que sejam ferramentas diferentes, mas elas só agregam a empresa, se seja em controle de fluxo de processo ou que mantenha o meu colaborador satisfeito por estar ali, né. Olha, e eu quero complementar agora com a visão, né, de RH, quem faz o uso aí da Sim, plataforma, acho que é extremamente importante. Então, assim, a gente tem uma boa experiência, então atualmente os nossos profissionais que têm usado realmente têm dado feedbacks. Acho que também é importante uma coisa colocar aqui, é a questão de, poxa, eu posso estender isso para minha família, como o Érico bem colocou, e a família também inclui o pet, né? Então, muitos colaboradores, por exemplo, do Grupo Skill, colocaram isso. Nossa, eu posso incluir o meu pet, precisei fazer uma consulta de emergência ali, fui atendido prontamente pelo veterinário. Então, você não precisa também adquirir um plano, por exemplo, pet, porque dentro da plataforma já vai te já atender. tem isso. E aí, pensando como RH, então, esse lado mais estratégico, quando a gente fala de coparticipação, eu estou diminuindo a minha sinistralidade. Então, lá no final, lá na ponta, quando eu vou fazer o estudo, né, de quanto que a gente investiu, porque plano de saúde é investimento, tá, gente? Então, quanto a gente investiu no plano de saúde, Importante. isso vai ter um retorno ali para a empresa, né? Eu vou reduzir a minha sinistralidade e vou ter tudo ali na palma da minha mão. E assim, a gente falando de público também, a Mimo ela atende todos os públicos, porque tem a questão de saúde, tem a questão de bem-estar. Então, poxa, não quero ir hoje para uma academia. Eu entro lá no aplicativo, vejo qual exercício que eu quero praticar e faço isso em casa, Isso. né? Eu quero ter uma experiência em algum lugar, tem lá a parte de parcerias, quero um desconto. Então, realmente uma plataforma que vai atender a todos os públicos. Então, quando a RH tem essa dificuldade de, poxa, o que que meu público precisa? Eu acho que a Mimo é o pontapé Vai inicial facilitar nesses para processos, você entendeu? conseguir atender todos, né? Ter esse lado mais estratégico para você conseguir visualizar e conseguir trabalhar melhor outros privilégios, né? Para o seu time. Mas realmente a gente tem uma boa experiência internamente com a plataforma. Legal. Bem, acho que assim, para fechar de tudo um pouco aí que a gente falou, assim, ficar claro que liderança e cultura não é um processo, não é um projeto de curto prazo, né? Longe Uhum. disso. E acho que assim, ela vai precisar de intenção da empresa, né? Consistência, apoio do time de RH, gestão de gente, e acho que ferramenta para sustentar tudo isso, né? No dia a dia, né? Para a gente compor todo esse cenário. Mas assim, outro ponto acho que eu acho interessante também, assim, é buscar conhecimento externo. É difícil, né, mas, assim, é construir ambientes onde as pessoas, elas realmente elas queiram estar. Acho que tudo isso, acaba englobando a parte da Sim. GPTW, então isso acho que tudo agrega nesses detalhes, tá. Bem, eu quero agradecer, Iris, Érico, obrigado por terem participado, obrigado por terem topado de participar aqui do Skillcast, tá. Foi um prazer, foi ótimo o papo e
fica aí o convite aí, talvez aí para próximos temas aí que a gente vai conversar, tá bom? Bem, e você eu espero no próximo podcast. Até lá!